Quem quer ser tocado por Deus? Fecha teus olhos. Senhor Deus, fala conosco esta noite. Queremos ouvir a tua voz. Está aqui o teu filho que vai ministrar esta palavra. Usa ele mais uma vez. Usa ele poderosamente. E aonde houver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um filho teu, uma serva tua, que precisa ser impactado mais uma vez por ti, faça isso. Não deixe, Pai, o teu filho só no púlpito desta casa, no nome de Jesus. Pastor Lucas Amorim com a palavra. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Espírito Santo, Glória a Deus. ao Pai e ao Filho. Aleluia. Eu saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eu quero engrandecer nesses primeiros segundos ou minutos da mensagem ao eterno Deus. Aleluia. Eu quero louvar ao meu Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eu quero dizer ao glorioso Espírito Santo que esse lugar é dele esta noite. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui com vocês. Como dizem, e eu costumo dizer, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Aleluia. E como cumprimento de uma das mensagens que o Senhor falara a mim há um tempo atrás, usando um vaso, e disse: eu te levarei em lugares que tu nunca imaginarás, Glória tu a Deus. nunca imaginou Aleluia. pisar. E esse lugar é um desses. E eu recordo cada vez que chego a um desses lugares, ao Deus que faz a promessa e é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está na casa, irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Eliezer, esse homem de Deus que é referência para nós, para a nossa conversão, para esta supervisão. Eu quero dizer ao senhor que não é novidade isso, o senhor sabe. Deus é na sua vida. Deus é contigo. Obrigado pela confiança, pastor. Nós nos conhecemos há pouco mais de um ano. E tenho um grande respeito pelo senhor. No nome do pastor, eu quero saudar todo o ministério, toda a rede de obreiros aqui. Deus abençoe, meus amados. Quero agradecer ao evangelista Ledielso. Acertei? Acertei? Olha aí, graças a Deus. Deus abençoe, meu querido, juntamente com o irmão João, não foi assim? Passaram hoje lá na porta da minha casa e me trouxeram para cá. Graças a Deus. Eu conheci eles hoje à tarde e já estou chamando eles de meus amigos, tá? Glória a Muita Deus. gente boa, Aleluia. Deus abençoe. Também quero agradecer a Deus pela vida do irmão diácono Zadiel. Seu nome é difícil, viu, seu cabo? Mas você é gente boa, Deus te abençoe. Foi hoje à tarde ali conosco, nos levar para merendar. Mas diga assim para mim: pregador, deixe de conversa, pregue a palavra. Amém, glória a Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 12, aonde está contido o tema deste conclave, deste evento espiritual. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 12.
Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus pela vida deste projeto, pela existência desse projeto chamado Geração Esdra, Glória a que eu Deus, descobri aleluia. agora à tarde que não é o Esdra da Bíblia, é uma sigla, né, meu irmão? O que significa, pastor? Escola de Discípulos e Adoradores. Está vendo aí? Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida da mocidade. Só quem faz parte da mocidade aí dá um glória para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Eu quero dizer que não sintam muito distante de mim, nem muito afastado da realidade, porque eu sou jovem que nem vocês, tá bom? Glória a Às vezes Deus, alguém me vê assim, meu jeitão, mas eu sou jovem que nem vocês. Deus abençoe os adolescentes, a criançada e a igreja do Senhor Jesus. Quero dizer, meu filho, deixa Deus te usar aí nesse teclado a partir de agora. A unção está sobre ti. Glória a Glória a Jesus. Deus, aleluia. Quantos encontraram o texto bíblico, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, 1 Timóteo 4:12: ninguém despreze a tua mocidade, mas se tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Agora eu quero que vocês leiam como está aí na Bíblia de vocês. A minha tradução um pouco diferente, mas vamos ler todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Sente glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, é importante essa temática e eu há dias venho meditando na mesma, porque quando o pastor da igreja, quando a liderança nos passa um tema, porque foi buscado ao Senhor em cima daquilo, como resposta o Senhor dá, e a gente tem que, como mensageiro, procurar ser fiel à mensagem de Deus, porque há uma aproveitação muito grande nesse tema. Eu quero pedir a sua atenção nesses primeiros minutos que estarei introduzindo a mensagem, para você se situar e entender a palavra do Senhor. A carta, ou a primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor, ao jovem líder Timóteo, foi uma carta que ela foi escrita cerca de 64 a 65 anos depois de Cristo. Foi uma das últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. A última carta escrita por ele foi a segunda carta a Timóteo, quando ele estava preso em Roma, antes da sua morte. Esta carta foi escrita por Paulo depois de um momento de prisão em que provavelmente ele se encontrava na região da Macedônia. E esta carta, se nós observarmos os capítulos contidos na mesma, nós vamos ver que Paulo, ele entrega uma responsabilidade grande ao jovem Timóteo, e ele tem um cuidado com a condução da igreja do Senhor que estava em Éfeso, e ele instrui a Timóteo como ele deve se portar, como ele deve conduzir o rebanho de Deus, tendo cuidado com os espíritos de apostasia, as heresias, os enganos, e até como mensagem profética, ele fala aqui nos primeiros versos do capítulo 4, sobre realidades que nós vivemos nos dias atuais. Depois em casa você vai ler, é a lição de casa para você. Nós observamos que Paulo, ele é um líder, eu destaco e chamo de um líder visionário, um líder que tem coragem de investir em alguém que a maioria não investiria. Eu observo esta característica no apóstolo Paulo.
Não é muito indiferente isto, porque Paulo de fato foi um bandeirante do Evangelho, foi para mim, não sei para os senhores, depois de Jesus, foi o maior evangelista, foi o maior missionário, foi o maior discipulador, implantador de igreja no Novo Testamento, um homem improvável que Deus resgatou e transformou em provável. Eu já quero começar a mensagem esta noite dizendo que Deus é especialista em investir em quem o homem não quer investir. Deus é especialista em dar nome a quem não tem nome. Deus é especialista em usar aquele que alguém olha e diz: esse daí nunca vai dar nada, não vai prestar, não tem probabilidade de ser usado. Deus diz: eu escolho o que não é para confundir o que é. Eu escolho as coisas vis para confundir as coisas sábias. Eu escolho porque eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, como um líder visionário, ele, na segunda viagem missionária dele, se eu não estou enganado, parece que Atos capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo, ele vai encontrar este jovem Timóteo. Pela palavra que se traduz, provavelmente, esse Timóteo, ele tinha algo em torno de 17 a 22 anos de idade quando ele foi encontrado por Paulo. E quando Paulo encontra este jovem Timóteo, ele já encontra alguém que estava edificado em Cristo, enraizado em Cristo, na rocha que é Cristo. E se nós formos ler a segunda carta desse Paulo, no capítulo 1 do Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, ele vai falar sobre isto, de que inclusive ele enaltece a figura das discipuladoras deste jovem Timóteo que ele encontra na segunda viagem, que foi a sua mãe e a sua avó. Inclusive ele diz: olha, eu louvo a Deus pela fé não fingida que habita em ti, mas que primeiro habitou na tua mamãe, a irmã Eunice, e na tua avó, a irmã Lloyd. Essas duas obreiras de Cristo, elas foram responsáveis, Jesus está aqui, elas foram responsáveis pelo discipulado, pela formação deste obreiro, deste jovem Timóteo. Não foi muito fácil, porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, e eu nunca encontrei, pelo menos, o nome desse pai dele aqui. A única referência que a Bíblia diz é que ele era grego, tá? Ele era grego, ou seja, ele não era crente. A mamãe e a avó dele eram judias, eram crentes. Elas tinham ouvido e sido ensinadas do Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que mandou o maná, que fez brotar, jorrar água da rocha. Elas ouviram falar do Deus poderoso que fez milagres, prodígios e maravilhas. E como elas tinham uma fé sadia nelas, e eu já digo esta noite, para discipular, para formar alguém, eu preciso primeiro ter tido um encontro real com Jesus. Não adianta eu ter carteira de obreiro, credencial, se eu não tive um encontro com Jesus, para que habite primeiro em mim a fé não fingida. Eu não posso exigir dos meus liderados, dos meus discípulos, uma fé sã, uma fé verdadeira, se essa fé não habita em mim primeiro.
E Deus, nessa última hora, o Espírito Santo está bradando: permita-me os senhores falar o que Deus me manda esta noite. Eu estou pregando em um congresso em que a maioria do plenário é jovens, crianças e adolescentes, mas permita-me voltares aos senhores do ministério e entregar o que Deus manda dizer. Tenham de fato verdadeiro uma comunhão com o Espírito Santo, uma fé não fingida, uma vida santa, para que aqueles que estão debaixo da vossa liderança olhem para você como Paulo olhou para Eunice e Lloyd e diga: realmente naquele obreiro existe a fé não fingida, realmente no meu pastor, no meu dirigente, no meu líder existe a fé santa. Eu vou me espelhar nele porque ele tem para me passar. Porque neste último tempo existe uma gama de obreiros, de pessoas que estão pensando que ministério é meio de vida para enriquecer, é status para estar bonitão aqui nas tribunas, mas nunca tiveram encontro com o Senhor. É por isso que os escândalos têm aumentado. E eu estou falando isso aqui, eu sei que está sendo transmitido aí, não tem problema não, a verdade é essa. Quem gostar coma muito, quem não gostar coma pouco, mas eu quero dizer nesta última hora, e digo: convertam-se obreiros, lideranças, para que haja um verdadeiro avivamento na casa de Deus. O fogo começa do altar. Deixa eu ver. O fogo tem que estar aceso no altar, e diz a Bíblia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa essa chama se apagar, não deixa essa chama se apagar. Tenha fé não fingida. O Espírito de Deus está presente na casa. O Espírito de Deus está presente nesta tribuna. O Espírito de Deus está presente na nave do templo. Aonde tem um crente pentecostal, te acorda agora. Abre a tua boca, glorifica a Deus. Ele quer te renovar esta noite. Ele quer te encher desta fé não fingida. Olhe para cá, olhe para cá. Deus está aqui. Aleluia. Ele não tinha um pai crente, de modo, mas isso não foi desculpa para que ele não aprendesse de quem tinha para ensinar. Pastor, tem gente aí usando 1001 desculpa. Vai para vocês aí, escuta. Porque a minha mãe não é crente, o meu pai não é crente. Aí usa isso como desculpa porque não se firma na crença, tá? Aí usa isso como desculpa de cantar no coral. Aí porque o pai não é crente, quando tem a primeira festa junina da cidade, ele está lá dançando. Não é porque meu pai não é crente, não é porque tu não é crente, é porque tu não teve um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus, pode até o pai e a mãe não ser crente, mas quem teve um encontro com Jesus, ele sabe o que ele quer, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe a palavra do Deus dele, que diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, e que haja outra vez diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele é convicto do Deus que ele serve. Porque quem é crente, irmão, quem teve um encontro com Jesus, é independente de pai e de mãe, independente de oportunidade, é independente de lugar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo José no Egito, longe de família, longe de liderança, vamos assim exemplificar, longe de pastor, longe de líder de departamento,
Ele estava só ele, irmão, ninguém conhecia José. Mas quando a mulher do Potifar endemoniada se insinuou para ele, ele se lembrou: mas o meu Deus está me vendo, Ele está comigo aqui. Eu tenho uma aliança com Ele que o meu pai me ensinou, e eu não vou desagradá-lo, eu não vou traí-lo, eu não vou negá-lo, eu vou ser fiel. Então a tua crença deve ser independente do lugar que tu está. A tua crença deve ser independente de quem está te vendo. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. E deu alerta: se o sal for insípido, ele não presta para nada senão para ser lançado fora. Aí Jesus, em outra parte, ele diz: bom é o sal. A função do sal é salgar, conservar, temperar. Foi esta a finalidade que Jesus te colocou no meio da tua família, que só tu é crente. Foi esta a finalidade que Jesus te colocou no meio daquela faculdade, daquela turma que só tu é crente. É para você temperar, fazer a diferença, ser sal, ser luz. Tem gente entendendo o recado de Deus esta noite. Tem gente entendendo o recado de Deus esta noite. Nesta última hora o Espírito de Deus brada e diz nesta noite: eu procuro fé não fingida. Eu procuro fé não fingida. O que é fé não fingida, pregador? Vou traduzir no paraense, no português, bem claro. É uma fé que não é de fachada. É uma fé, pastor, que aqui é crente, aqui fala que nem crente, aqui se veste que nem crente, aqui canta que nem crente, aqui se porta que nem crente, mas lá fora também é do mesmo jeito. Não é duas caras não, tá? Não é dois guarda-roupa não, tá? Não é dois linguajar não, tá bom? A fé não fingida é aqui, é lá, é onde ninguém tá vendo, é no meio dos amigos, é quando o banquete se coloca diante dele, como foi colocado diante de Daniel, e ele tem a ousadia de dizer: eu não quero, não preciso, deixa pra lá. É melhor o banquete que Deus me dá, é melhor o alimento que vem do céu. Eu vim como uma voz profética essa noite dizer: acabe com esse mal miserável de estar em cima do muro. Ninguém pode servir a dois senhores, jovem. Ninguém pode servir a dois senhores, igreja, porque há de agradar um e desagradar o outro. E dentro desta questão, eu digo para vocês sem sombra de dúvida: é melhor agradar a Deus. E nesta última hora eu profetizo que Deus vai levantar jovens que não se corrompem, jovens que não se vendem, jovens que não comem no manjar do mundo, fiéis como Daniel, fiéis como Sadraque, fiéis como Mesaque. Você era para estar de mão levantada recebendo, mas deixa, quem quer receber, recebe. Fiéis como Abednego, fiéis como Esther, fiéis como Josias, fiéis como José, fiéis como Estevão, fiéis como Samuel. Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar. Coloca a mão no ombro do teu irmão que está do teu lado, olha bem para ele, olha bem para ele e diz: Deus conta contigo, rapaz. Deus conta contigo, Deus conta contigo, Deus conta contigo. Deus quer te usar, e Deus está buscando esta noite a quem Ele pode usar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Amado, vá subir a cá. Sharon Vandoria Necovita Rassufia. Oh, é chufias. Sou eu, Deus, que fala esta noite no meio de vós. Ouçam a minha palavra revelada no meu trono.
Passe em revista no meio do meu exército. Sei com quem posso contar. E digo-vos: é noite de restauração. É noite de vir diante do meu altar para um concerto, diz o Senhor. Porque procuro jovens, procuro anciões, procuram servos, para que possam levantar. Eu estou às portas, diz o Senhor, e nesta última hora quero derramar da minha Shekinah, quero encher de graça, quero avivar a minha igreja. Mas digo-vos: ouçam a minha palavra e voltem-se para ela, porque se assim fizerem, verão o que eu vou fazer, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. O Espírito de Deus reveste, o Espírito de Deus renova, o Espírito de Deus enche. Aonde tiver um crente pentecostal cheio da unção, cheio da graça, seja renovado. Fala em línguas estranhas, chora na presença de Deus, profetiza, deixa Deus te usar. Meu filho, sou eu quem toco esta noite na tua saúde. Sou eu esta noite quem fecho a tua sepultura. E te digo: calça os teus pés, porque é chegado um novo tempo, tempo de revestimento. E eu vou calar a boca de muitos que não te dão crédito, para que saibam que a minha glória é contigo. Recebe saúde. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero pregar, Jesus. Eu quero pregar, mas o negócio aqui tá bom. Ai, ondo, biandere, biandocaço, biandarabancho, ai, aremendo, cotubina, caturia. Essa irmã que está com vestido cor de vinho, a mão levantada, a senhora, vem aí, minha querida. Ela aí no canto aí, ó, levante assim sua mão. Coloca a irmã que está perto dela, coloca a mão na cabeça dela aí agora. Agora, uma irmã crente aí, coloca a mão na cabeça dela. Será que não tem? Coloca a mão. Aramando, controle. Não, aquela lá, minha filha. Aquela lá, Rio Chovede, Anacosobianda, Casuicando, Nepacho. Assim te diz o Senhor: aquela forte dor de cabeça, mulher, que tu sentiste há 3 semanas e 2 dias atrás, o Espírito de Deus te diz: o teu aniversário estava projetando fazer um rompimento nas veias do teu cérebro e viria um AVC, o teu cérebro ficaria encharcado de sangue. Mas esta noite o Espírito de Deus diz: os vasos sanguíneos não vão se romper, porque eu estou restabelecendo. Tu não vais ficar parada, tu não vais ficar inutilizada, porque tu pediste em oração: Deus, eu não quero ficar inutilizada. Se for para ficar em cima de uma cama, me leva. Mas Deus está dizendo: tu não vais ficar em cima de uma cama, porque esta noite eu repreendo este acidente vascular cerebral e te digo: derramo da minha glória e da minha unção, e nunca mais sentirás aquela enxaqueca. Recebe a graça, recebe a cura. Olha o anjo que te toca aí. Se fosse contigo, tu estava dando glória a Deus. Se fosse com alguém da tua família, tu estava dando glória a Deus. Então abre a tua boca e adora a Deus, porque Ele está aqui na casa. Olha para cá, eu quero pregar, olha para cá. Aleluia, aleluia. Igreja, Timóteo era alguém improvável para ser usado por Deus.
Eu listo só 2 limitações que ele tinha. Primeiro, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo recomendando esse Timóteo a usar um pouco de vinho, não para se embriagar, mas como uso medicinal, por causa das frequentes enfermidades do estômago. Ele era doente. Ele era alguém que não tinha muita saúde. Segundo ponto, este obreiro chamado Timóteo, eu entendo pelo que Paulo fala no capítulo 1, verso 7 da segunda carta, falando que Deus não nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia. Eu entendo que ele era um jovem de personalidade tímida, pastor. Provavelmente ele era alguém assim muito na dele, era alguém assim muito recluso, né? E o senhor sabe muito bem que para alguém liderar com essa característica fica um pouco difícil, né? Mas mesmo assim, com essas 2 limitações, Paulo olha para ele e diz assim: esse rapaz tem futuro. Glória a Deus, aleluia. Esse rapaz vai dar alguma coisa. Porque quem tem a unção de Deus na vida, ele olha para o jovem, ele olha para a moça, ele olha para o rapaz, e ele vê na vida dele, ele não olha só os pontos negativos, ele olha também os pontos positivos. E como um verdadeiro líder, como alguém que tem a graça de Deus, ele não é alguém que chega com palavra para derrubar, para destruir, para acabar, mas ele chega com uma palavra de incentivo, de ânimo. Deixa eu dizer uma coisa esta noite. Eu sei que nós estamos vivendo em uma época que muitos não estão levando a sério o compromisso com Deus no meio da juventude. É verdade, mas nós também estamos vivendo uma época em que pessoas que deveriam portar vida nos lábios estão portando morte. Pessoas que, ao invés de declarar a bênção, ao invés de estender a mão, matam, enterram, sepultam, às vezes até chamados que Deus tem na vida de alguém por causa de um deslize, por causa de uma falha. Ao invés de tu matar, chega com uma palavra de conselho, chega com uma palavra de ânimo, chega com uma palavra de Deus. Procura ser amigo ao invés de inimigo. Estende a mão e ajuda, porque dessa forma vai surtir mais efeito, e Deus vai usar alguém. Ao invés de alguém ser morto por ti, leva a vida. Faz como Paulo, que estava pregando naquele cenáculo lá na igreja de Troade, e o jovem chamado Eutico estava sentado na janela. Eu tenho uma leve impressão, pastor, que o Eutico não era assim muito bem convertido, não, porque um culto pentecostal daquele, ele era para estar em qualquer canto, menos em janela, porque janela fala de 2 visões, visão de dentro, visão de fora, e Deus não quer crente com 2 visões, Deus quer crente com visão de reino, visão de céu. Então ele estava assim, parece que meio distraído, mas mesmo assim, quando a Bíblia diz que ele cai da janela, eu não me lembro qual era o andar que ele estava, era 3º, era 4º, algo assim, a mente falhou agora, mas a Bíblia diz que ele cai e ele morre. Foi uma queda muito alta, ele morreu. Se Paulo fosse como muitos que tem na igreja nos dias de hoje, dizia: tá vendo, miserável, tu morreu foi porque tu não quis ser crente feliz, tu morreu, tu era para estar no coral, tu era para estar lá, tu caiu, agora morreu, vai enterrar essa praga. Mas Paulo não era esses líderes formados em botequim, não, né? Paulo tinha unção, tinha graça, tinha vida, tinha vida. A Bíblia diz que ele para o culto, desce e abraça o menino. Abraço fala de contato físico. Ao invés de tu te criar uma barreira entre você e o jovem, procura ser amigo dele, procura ter contato físico com ele, assim tu vai ajudar mais. A Bíblia diz que Paulo abraçou o menino, e no abraço de quem tem comunhão com Deus tem vida, no abraço de quem tem comunhão com Deus tem vida. Teve gente que pegou, aleluia, e quando Paulo abraçou ele, a Bíblia diz que quem estava morto reviveu. A Bíblia diz que quem já ia ser velado e sepultado, agora se levanta e passa a ter vida. E eu tenho certeza que a partir daquele dia nunca mais o Eutico ia querer ficar em janela. Ao invés de tu ficar com esse teu moralismo barato, com essa tua religiosidade besta,
procura ter vida no teu abraço. Eu vou desenhar para quem não entendeu. Nós temos muitas pessoas que caíram da janela hoje dentro da igreja. Tem. E às vezes ele está se arrastando, pastor, assim com a perna quebrada, o braço quebrado da queda, mas ele ainda vem, senta lá atrás. E às vezes eu me encontro com eles na entrada do templo. Eu me acho mais santo do que ele. Que nada, tu é pecador, tanto dele. Tu precisa da misericórdia de Deus do mesmo jeito que ele. Se não fosse o sangue de Jesus, tu ia para o inferno também, tá? Aí olha para ele com aquele olhar de superioridade, tá? Não fala, não dá paz. Se encontra na rua, vira a cara. É porque tu não tiveste encontro com o dono da vida. Porque se tu tiveste tido um encontro com o dono da vida, aí era que tu ia abraçar para ver se ele ressuscitava, rapaz. Aí você diz: pregador, o que é esse abraço? Esse abraço pode ser uma mensagem no WhatsApp. Esse abraço pode ser uma visita na casa dele. Esse abraço pode ser um simples aperto de mão. O Espírito de Deus diz esta noite no meio da igreja Assembleia de Deus em Viseu: é tempo de olhar e reconhecer os erros, porque falso moralismo e falsa religiosidade não leva ninguém para o céu, pode levar para o inferno. É tempo de rever os conceitos, meu irmão. Se tu és santo e vai para o céu, a característica do santo que vai para o céu é querer levar mais gente para o céu com ele, não é mandar ninguém para o inferno. Deus te chamou como Paulo. Olhe para o improvável e diga ao Deus das causas impossíveis, das eleições soberanas, vai fazer algo na vida dele. Olhe para aquele jovem que não tem assim muita aparência de quem quer servir a Deus. Olha para aquele jovem meio rebelde, olha para aquele jovem meio descompromissado e diz assim: esse bichinho está meio assim enrolado, mas eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ela. Ele ainda vai dar um obreiro, ele ainda vai dar um pregador. Essa irmã, essa daí, ela ainda vai dar uma esposa de pastor, ela ainda vai dar uma missionária. Eu acho que não tem ninguém que queira isso aqui, porque eu acho que se quisesse estava dando glória a Deus. Deixa eu ver. Eu acho que aquela irmã, ela vai ser uma líder do circo de oração. Aquela irmã vai ser uma pregadora. E eu abro um parênteses para dizer isso aqui essa noite. Está na hora, jovem, de nós voltarmos a cobiçar, num bom sentido, as coisas de Deus dentro da casa de Deus. Porque eu vejo hoje muita gente ser influenciado por influenciadores que não tem nada para oferecer. E às vezes alguém diz: eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser uma influência digital, eu quero ser isso. Eu tenho saudade daquela geração que dizia: eu quero ser que nem o meu pastor, eu quero ser que nem a irmã do circo de oração, eu quero ser. Aí às vezes até coloca aquela linguagem assim debochada: a irmã do coque. Eu tenho saudade daquela geração que diz: eu quero ser uma irmã do coque, eu quero ser aquela irmã que Deus revela, eu quero ser aquela irmã que Deus fala. E eu profetizo: olhe para ele, olhe para ela e diga assim: esse daí vai dar, esse daí vai dar certo, ele tem futuro, Deus vai usar ele. Paulo olha e escolhe-o, leva consigo. Porque se tu acha que alguém não está prestando, meu filho, leva ele para te acompanhar. Aí tu vai ensinar ele, aí tu vai discipular ele, aí tu vai, já que tu vê que ele está, ajuda, estende a mão, ser um bom samaritano, irmão, aleluia. Leva contigo este Eliseu do lado de Elias, ele vai ser teu sucessor. Prepara, irmão. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma verdade aqui. Nós estamos precisando de líderes visionários, de obreiros visionários como Paulo, que tenha coragem de dizer para aquele jovem que chega aqui na tribuna: o bichinho está começando a dar uma saudação, está começando a dar uma palavra. Às vezes ele cita o versículo errado, às vezes ele se confunde, pastor, às vezes ele fala gaguejando, às vezes ele se treme mais do que vara verde. Seja um visionário que diga assim: esse menino tem futuro, eu vou ajudar ele.
Eu vejo uma chamada na vida dele, eu vou ajudar. Não mate não, porque às vezes tem uns que eles ficam com aquele sorrisozinho de deboche, entendeu? Aquela cutucada no outro, aí mata o rapaz, aí mata ela que está querendo, se esforçando. Ao invés de ficar com esse deboche, ajuda, chama para orar contigo. Diz assim, uma palavra tem poder de matar e de reviver. Diz assim, meu filho, o bichinho pode até ter pregado fraco assim, a palavra dele pode até ter sido devagar, mas tu diz, eita menino, que mensagem. Tu tem futuro, rapaz. Aí chega ele, opa, meu pastor dizendo isso para mim, o meu líder dizendo isso para mim. Não é porque eu estou na sua frente não, mas o senhor tem uma característica dessa forma, e Deus tem te usado nessa última hora, homem, com uma graça e com uma unção diferenciada. E eu te digo esta noite, ainda tem muitos discípulos a serem formados, ainda tem muitos que vão andar debaixo do teu braço, sendo ensinados. E eu te digo esta noite, eu te dou graça cada vez mais, Doriantocai, e te dou revestimento, porque eu sei da tua necessidade, homem, e mesmo às vezes ferido e cansado, ajuda os outros. Mas eu te digo, sou eu tua força, sou eu teu refrigério, sou eu teu Senhor. Eu te digo, te prepara, porque ainda tem muitos esperando por ti. Alguém olhou e disse, é só Viseu, de Viseu não vai passar. Enganou quem falou. Orion do Caço e Andecas. Prepara-te, prepara-te, porque eu tenho algo maior. Ainda não seria o tempo, mas no tempo certo eu te falarei. Nunca caia na sedução dos vaidosos, porque eu te agrado da tua sinceridade. Mas te digo, ouve a minha voz como tenho visto, porque eu vou me revelar mais para ti. Seja alguém que leva a vida, seja alguém que ajuda alguém, seja alguém que diga, está cansado meu filho, está fraco, te apoia aqui, vem cá, está cansado, eu vou te carregar, carrega. Essa noite Deus está querendo levantar carregadores. Eu não sei se seria bem essa linguagem, mas é carregadores mesmo que eu estou falando. E Deus está repartindo unção para carregador esta noite aqui. Aleluia, aleluia. Te prepara, porque tu vais ajudar muitos. E aonde tu colocares a tua mão, vai haver vida, vai haver restauração, vai haver milagre, vai haver mudança, porque eu sou contigo. Olha para cá, eu já estou encerrando. Ninguém despreze a tua mocidade. Pare de achar que só pode ter cargo na igreja. Pare de achar que só pode servir a Deus quem está com a cabeça branca. Pare de achar que quando o pastor coloca alguém jovem na frente de um departamento, de uma missão, que não vai dar certo. Pare de ser uma pessoa negativa, tá? Porque o mesmo Deus que usa os de cabelo branco é o mesmo Deus que usa jovens que se colocam à disposição dele. E às vezes nós cobramos tanto da mocidade, mas às vezes quando um se levanta para ser obreiro, eu que eu digo, que eu sei o que eu alevei do meu lombo. É obreiro, jovem, solteiro, não pode não. Melhor nós matar ele. Paulo, se fosse desse jeito, nunca tinha colocado Timóteo na igreja de Éfeso, porque Timóteo era um jovem obreiro solteiro. Eu sei que tem muito solteiro aí que leva as coisas na brincadeira e vive na sem vergonhice. Sei.
Mas também tem muito casado que não leva a sério a aliança dele com a esposa. E vive às vezes na frente de trabalho na bagaceira. Então é melhor ser um solteiro santo, viu, meu jovem, do que ser um casado profano, tá? Deus está falando esta noite aqui. Tá bom? Tá bom? Confessa que é melhor, te apruma, que Jeová está te dando chance. E Deus está procurando jovens santos. Deus está procurando jovens comprometidos para usar. E Paulo, sabendo dessa dificuldade, irmão, se hoje tem, imagina naquele tempo. Paulo diz: ninguém te despreza pelo fato de você ser jovem. Não deixa, jovem, olha para cá, jovem. Não deixa ninguém te limitar ou te diminuir pelo fato de você ser jovem, não. Tá? Quando alguém vier com isso para você, responda com Bíblia para ele. Diz: ei, a minha Bíblia diz que os jovens foram escolhidos porque são fortes. Então eu sou forte, Deus está comigo. Eu vou adiante. Tu não vai me parar não, rapaz. Eu sou jovem, eu quero servir a Deus. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas ser o exemplo dos fiéis. Ao mesmo tempo que Paulo dá toda a abertura, toda a ajuda, todo o apoio para ele servir a Deus, seu líder sendo jovem, Paulo diz também: mas a coisa é séria, rapaz. Jovem, trate as coisas de Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. As coisas de Deus não são brincadeira. Não queira mudar o que Deus já instituiu. Se Deus te deu a oportunidade da mão, zele e ande na linha da palavra. Não queira ser um inovador, não. Deus não precisa de inovação, pastor. Deus precisa de renovação. Teve gente que pegou aí a verdade. Seu exemplo dos fiéis, meu filho. Fica de pé comigo, por favor. Seu exemplo dos fiéis. Irmão, veja o tamanho da responsabilidade. Sabe o que era que Paulo estava dizendo aqui? Vou exemplificar. Timóteo, jovem, olha para cá. Seu exemplo para o teu pastor. Seu exemplo para o pastor aqui. Ele está dizendo: ser exemplo dos fiéis. Porque se ele estivesse dizendo ser exemplo do desmantelado, é muito fácil. Tá? Porque para ser exemplo para o errado, basta ser mais errado que ele. Aí é um exemplão, ele dá mau valor. Mas ser exemplo dos fiéis, Paulo está dizendo: para não. Paulo está dizendo: anda na linha da palavra, meu filho. Porque se tu andares na linha da palavra, tu serás bem sucedido no teu ministério. Eu vou te abençoar. Eu estou dando a letra para vocês aqui agora, tá? É bem fácil e bem explicado. Resumindo tudo que eu preguei. Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Eu só vou parar de perguntar quando eu ouvir um glória bem forte. Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Quer? O modelo está aqui, ó. A receita está aqui. Quando Josué assume a liderança do povo, os conselhos de Deus para ele foi: não te apartes deste livro, medita nele de dia e de noite, porque se tu fizeres assim, eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. E Deus quer te usar. Eu quero convidar nesse momento agora. Eu vou já passar o microfone para o pastor. Você que está aqui, pode estar no meio da mocidade, dos adolescentes. Você entende que Deus falou com você esta noite. Espera aí, eu vou fazer por etapa. E você entende que existe alguma lacuna que precisa ser preenchida, existe alguma coisa que precisa ser ajustada. E Deus falou esta noite aqui. E você entende que foi com você.
Você sabe que Deus tem um chamado na tua vida, mas precisa ainda uma renúncia, precisa ainda uma transformação. Sai do teu lugar e vem aqui na frente rapidinho, que eu quero orar por você. Eu sei que tem, porque a palavra dele não volta vazia. Eu estou fazendo por etapa. Pode vir que eu vou orar. Pode vir. Achei bonito, já chegaram e dobraram o joelho. Pode vir. Jesus ainda está na casa, viu, irmão? Jesus não foi embora, não. Ele ainda está aqui. Eita, vem mesmo. Chorianda lá, iorianda cá. Eu sou Deus de perto e sou Deus de longe. Estou visitando nesta hora o teu genitor. E aquilo que o homem não pode fazer, eu posso. Porque ainda não é tempo, filho, de haver luto no meio da família. Eu estou fazendo coisa grande. Alegra o teu coração, porque chegarás o tempo que eu vou fazer cumprir aquilo que te falei, filho, há tempos atrás. E que teu coração já até diz: Senhor, eu acho que eu sou muito significante, eu acho que eu sou muito pequeno. Mas Deus diz: é desses que eu me agrado. Eu sou Deus de promessa e sou Deus de aliança. Prepara para o ano que vai chegar, porque farei surpresa no teu ministério, diz o Senhor. Ai, Jesus. Espírito Santo, tu tens liberdade para ir renovando esses crentes que estão aqui na frente. Fecha os teus olhos. Escute. Você que esta noite ouviu essa mensagem, agora é profundo aqui o negócio. E você sabe que o chamado de Deus na tua vida é de um Timóteo. Mas você está resistindo a esse chamado. Deus está falando com você esta noite. Eu quero contar contigo. Deus está falando com irmãs, com irmãos esta noite aqui. Deus está dizendo: eu quero te usar nesta última hora. Você que está aqui nessa situação, sai do teu lugar e vem aqui, que eu quero orar por você rápido. Pode vir, aleluia, ainda tem lugar. Terceiro convite, terceiro apelo. Você que me ouve aqui está afastado da igreja. Você que me ouve aqui e está distanciado dos caminhos do Senhor. Você ainda não é crente, ainda não serve a Deus. Eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui entregar a tua vida para Jesus. Jesus está de braços abertos para te receber esta noite. Deus está te procurando. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Rápido. Você que quer reconciliar, que quer fazer uma aliança com Deus, você que quer aceitar Jesus, não dobra o joelho não, fica de pé bem aqui, ó, para diferenciar dos outros. Vem para cá, pro lado aqui, meu lado esquerdo. Vem para cá. Você que está distanciado, Deus está te chamando. Quem sabe não é esta a última oportunidade que Ele te dá. Seja um missionário, olhe do seu lado aí e veja se tem alguém. Traga aqui na frente. Parece-me que já tem duas pessoas aqui, ou é um, não sei. Aleluia, a igreja já poderia ir dando glória a Deus. Eu preciso de 2 obreiros com eles lá. Mas ainda tem mais gente que o Espírito de Deus me fala. Você que está aí na galeria, Deus está falando com você. Desça e venha aqui, porque Deus está te chamando. O teu lugar é aqui, não é lá fora. Tu até saíste para dar uma volta, mas Deus está te dizendo: lá não é o teu lugar.
lugar. É aqui que eu quero te usar. É aqui que eu conto contigo. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Deus está te chamando. Deus está te convidando. Seja um missionário neste momento. Verifique se tem alguém. Ofereça-se para vir com ele até aqui. Aleluia, 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 aleluia. Eu iria orar por esses que estão aqui. Pode vir, irmão, pode vir. Mas eu estou sendo ético nesse momento e reconhecendo a unção de Deus que está sobre a vida do anjo da igreja. E eu sei que a unção de Deus está sobre a tua vida. Eu quero convidar os obreiros junto comigo para descer nesse momento com imposição de mãos aqui no meio desse povão. Aleluia, aleluia. E eu quero, escute, rapidinho, rapidinho. E eu quero que vocês desçam nesse momento desse altar com brasa na mão de vocês, com fogo na mão de vocês, com unção na mão de vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês ministrarem sobre a vida deles aí, vai ter gente que vai ser batizado com o Espírito Santo, vai ter gente que vai ser renovado, vai ter gente que vai sendo cheio. Você que está aqui na frente, você começa a abrir a sua boca e glorificar a Deus. Quando vier aquela chama, aquele fervor sobre você, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo querendo te encher. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, desçam obreiros, ministrem sobre a vida deles. Os que estão aqui para fazer aliança com Jesus, levanta a mão assim direita, levanta a mão assim direita. Cadê os que querem renovar a aliança, reconciliar? Esses dois aqui. 3. Aonde está a quarta pessoa? Deus está te chamando. Enquanto o pastor estiver orando, você pode vir. Ora pastor, ora pastor, ora pastor. Aramando, quando anda lá e orianchocai. Você que está assistindo nesse momento, é essa câmera que está transmitindo aqui. Você que está assistindo nesse momento, eu ministro uma unção de renovação sobre a tua vida. Eu ministro o perdão de Deus sobre a tua vida. Você que está me ouvindo nesse momento e acha que Deus não te quer mais, Deus não te perdoa mais, Ele te perdoa nesse momento, Ele te abraça e Ele muda a tua história a partir de agora. A tua glória seja derramada neste lugar, no nome de Jesus. Repreenda, Senhor, o espírito de frieza. Tira, Senhor, e delibera dons de poder sobre a juventude, para pregar o evangelho, o dom da palavra. Delibera o dom da palavra para pregar o evangelho, para pregar o evangelho. O dom da palavra, o dom do conhecimento. Enche os teus filhos, enche de poder. Vai renovando, vai restaurando, vai enchendo. Batiza com o Espírito Santo. Aonde tu colocares a mão, o Senhor batiza. Coloque a mão, obreiro. No nome de Jesus, seja batizado. No nome de Jesus, fale língua estranha. No nome de Jesus, seja renovado. As coisas velhas são lançadas, as coisas velhas caem. Oh glória, no nome de Jesus. Faz mais, Senhor. Continua renovando, continua restaurando. Enche. Hoje é noite de Pentecoste. Hoje é noite de encher da unção de Deus. Jesus quer encher crianças também nesse momento. Fecha os teus olhos, criança, e começa a glorificar a Deus. Eu preciso de irmãs aí que ministrem sobre a vida dessas crianças. Eles não estão de fora do propósito. Deus quer encher crianças. Cadê? Vai lá e ministra sobre a vida delas. Eu profetizo, vocês serão os futuros pastores. Eu profetizo, vocês serão os futuros missionários. Eu profetizo, Deus vai usar vocês. Todo espírito maligno, toda seta maligna que vem para confundir, que vem para atrapalhar, em nome de Jesus, seja agora repreendido, seja agora desfeito, pode retirada em nome de Jesus. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atrair, tua presença me é que a sarça pegou não se consumiu, e a voz que saiu belo dia me atraiu, e o meu coração queimou, com tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus,
No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Enche, levanta pregadores. Pregadores, levanta o obreiro cheio da palavra, cheio de autoridade, cheio. Não importa a idade, não importa o tempo, o importante é o que tu vais fazer. O importante é o que tu vais fazer. O importante é o que tu vais gerar. No nome de Jesus. Hoje é noite de dons serem manifestados. A história do Pentecoste na tua vida muda hoje. A história do Pentecoste na tua vida muda hoje. O Senhor te dá autoridade. 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 Colocarás a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Sim, colocarás a mão sobre o enfermo e eles serão curados no nome de Jesus. Coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma glória de Deus sobre este santuário. Há uma glória de Deus que invade este plenário. Seja cheia, seja cheio, seja renovado. Abre a tua boca e ora em línguas estranhas. Abre a tua boca e canta em línguas estranhas. Recebe dom da palavra, recebe dom de profecia, recebe dom de cura. Eu preciso de uma irmã que abraça esta irmã de amarelo aqui agora. Eu preciso de uma irmã. Abrace ela. E enquanto você abraça ela, o Espírito de Deus toca no seu estômago neste momento e diz: eu arranco todo caroço, eu arranco toda raiz cancerígena. Seja mulher curada neste momento, em nome de Jesus. Jesus ainda cura, Jesus ainda cura. Espírito Jesus ainda faz. Rodrigo, volta pra casa. Volta pra casa. Cadê o Rodrigo que o pastor está falando? Cadê o Rodrigo? Levanta a mão, levanta a mão. Vem, tá vindo. Ele reconheceu a voz de Deus. Arabacoviandacaço, pastor. Há uma raiva, uma revolta no reino das trevas esta noite, mas eu não estou preocupado. E eu sei que tu não estás preocupado, porque o nosso trabalho como homem de Deus é fazer raiva para o diabo mesmo, é destruir o reino de Satanás. E há uma obra que Deus está destravando neste lugar esta noite, para que a igreja dele seja reconhecida como o povo que tem a aliança de Deus. Tu verás o que é. Aleluia. Rodrigo, vem cá. Coloca as tuas mãos assim. A herança do filho ainda está na casa. Mesmo que passeou, que esteve distante, mas o pai continua sendo pai. E esta noite Deus te diz assim: bem-vindo de volta. Que bom que ouviste a minha voz.
porque saibas tu a fúria do adversário contra a tua vida. Mas eu te digo esta noite, eu abato a fúria do adversário e te digo, renovarei as promessas antigas, porque sou Deus. Aquela promessa de que eu ainda te faria um pregador da minha palavra, ela ainda está de pé, diz o Senhor. E eu te digo, o tempo passou, distanciado estavas tu, mas a palavra estava de pé, e este dia estava marcado no meu calendário de Deus. Recebe uma graça de perdão, recebe uma unção de renovação, em nome de Jesus. Deus está aqui ou não está? Deus está aqui ou não está? Abraça ele, presbítero. Presbítero é pastor. Isso aqui. Presbítero, abraça ele, abraça ele. Porque Deus me diz nesse momento que esse abraço é um abraço de Deus na vida dele, para curar traumas do passado, feridas abertas do passado. Deus está cicatrizando esta noite. Vocês três aí, vocês três aí. Ei, olha para cá. Olha, meu filho, vocês três aí. Vocês são membros da igreja, batizados em águas. Já foram? Nenhum dos três? Nunca tomaram ceia? Dois aceitando, um se reconciliando. Hã? Dois aceitando e um reconciliando. A igreja glorifica o nome do Senhor. Pastor Marco, vem cá. Aleluia. A igreja está aqui ou já foi embora? Quem é que está reconciliando? É você? Tá. Vamos fazer assim. Pastor, vem cá. Fica do lado dele. Vocês ficam de joelhinho dobrado aí. Diz o hino, de joelho é melhor, tá? A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E há um poder muito grande quando a boca libera palavras. A Bíblia diz que do fruto dos lábios o coração se farta. O poder da vida e da morte está na língua. E nesse momento Deus coloca poder de vida na língua de vocês. E vocês vão declarar o que eu vou dizer. E há sentenças e cadeias malignas que vão ser quebradas e desfeitas quando vocês estiverem falando, tá? Vocês repitam comigo. Vocês três digam: eu entrego a minha vida para Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Deus, quebra todo laço, toda investida do inferno. Fala. Toda investida do inferno seja repreendida, seja quebrada e seja desfeita. A minha vida, diga, eu entrego nas mãos do Senhor. A igreja glorifica e exalta o nome do Senhor. Dobre o joelho de vocês, dobre o joelho de vocês. Meu pastor, ora por eles, ora por esse povão. E aqui eu encerro a minha participação em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. É quatro. Ora, oração pastor, ora, é alimento. Aleluia, aleluia. Segura aí, vamos orar. Segura aí. Aleluia. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Por essas reconciliações, por essas aceitações. Espírito Santo de Deus, que continua operando nesta casa, perdoa os pecados, perdoa as transgressões, as fraquezas. Oh Santo Deus, e que Teu Espírito Santo faça morada. Oh Pai, que nada e nem ninguém os afaste mais da Tua presença, e que eles possam ser agora cheios do Teu Espírito Santo, que eles possam ser agora tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam agora ser impactados pelo Teu Espírito Santo. Espírito do Pai, venha sobre eles no nome de Jesus. Amém. Eu preciso de alguém aqui para abraçar esse jovem, dizer bem. No nome de Jesus. Levanta, meu filho. A paz do Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Eu quero 10 obreiros para vir abraçar o Rodrigo aqui, ó. Chorando. Cadê os amigos do Rodrigo? Não Fernando. importa, louve.
Dá um abraço aqui no Rodrigo, Seu Fernando. louvor invade o céu. Eita, Deus maravilhoso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Meus irmãos, quantos vão orar pela minha vida? Diga amém. Eu preciso das vossas orações. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Jovens, continuem firmes com Jesus. Mocidade, continuem firmes no propósito. Deus quer usar vocês nesta última hora. Igreja do Senhor, Deus os abençoe. Ministério, pastor, muito obrigado. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.